Boa tarde, amigos, amigas. Estamos novamente aqui para uma nova reflexão. Então vamos pedir nesse momento ao nosso Pai Criador, Jesus, nosso amado Mestre, e aos nossos protetores, nossos amigos espirituais que possam nos assistir, nos amparar neste momento, para que possamos transmitir os ensinamentos de Jesus a todos aqueles que possam ter ouvidos de ouvir. Então vamos hoje com a nossa reflexão. Eu peguei no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, que é felicidade e infelicidade relativas. Então, qual é o objetivo dessa reflexão? É compreender o verdadeiro sentido da felicidade na Terra. Vou tentar explicar o processo de aquisição da felicidade atual e futura. Então diz assim no Evangelho, até François Nicolas Madeleine, que deu essa comunicação, ele fez com que é o nosso pensamento, aquilo que nós pensamos. Daí ele diz o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. E é o que a gente pensa, né? Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, diz ele, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então, com efeito, diz ele, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais para a felicidade. E ele diz mais: nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Aí, o que Jesus quis dizer com a frase "a felicidade não é deste mundo"? Então, vamos ver. Primeiro, o nosso planeta Terra, em face da sua atual condição, que nós sabemos de um mundo de provas e expiações, ele não propicia o que o homem desfrute a felicidade em sua plenitude. Embora, como diz ele, em decorrência do progresso natural dos mundos, porque os mundos progridem, e dos seus habitantes, virá a ser no futuro, ele diz lá no futuro, um habitat de completa felicidade. Aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 920, Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? E aí os espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Então nós não temos condições aqui na Terra de ter uma completa felicidade, justamente porque o nosso planeta Terra não propicia, porque ele é um planeta de provas e expiações. Então depende do homem suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Quer dizer, ser feliz quanto possível na Terra. Aí ele pergunta no 921, que ele diz: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Aí eles respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. E aí ele explica assim, que praticando a lei de Deus, o homem, ele vai se livrando dos seus males, proporcionando a si a felicidade tão grande quanto o permitem sua existência aqui na Terra.
Então devemos analisar esse ensinamento espírita nesse sentido que o estado de felicidade ainda é relativo. Considerando que as nossas lutas, os nossos desafios, as provas existentes na Terra, a felicidade completa é um ideal a ser alcançado e só será alcançado a partir da transformação do homem para melhor. Porque a vida lhe foi dada como prova e expiação e depende dele, né? Quer dizer, depende de nós amenizar os nossos males e sermos felizes quanto possível aqui na Terra. Então o ser humano, ele busca construir sua felicidade e para isso ele tenta, dessa forma, conquistar o conforto, o bem-estar material para si e para os seus familiares. Então, muito cedo, nessa busca, o homem ele passa a perceber que só o que é a matéria, os recursos financeiros, eles não são suficientes para completar a felicidade pretendida. Ele se depara com os problemas da saúde física, né? Com a saúde material, com a saúde mental, com a saúde espiritual. E percebe que na maior parte das vezes, o que conquistou com a matéria, com os recursos financeiros, não podem lhe permitir, nem lhe garantir o equilíbrio nesses campos. Vejam só, porque ser saudável é indispensável para que a pessoa seja feliz, para que nós possamos ser felizes. Então, ser feliz não é uma questão de circunstâncias, é uma atitude comportamental. Então, há um antigo ditado, nos tempos da antiga civilização greco-romana, que nos alerta, que é muito conhecido de todos nós, que corpos são numa mente sã. Então, um é impossível sem o outro. Então, o Espiritismo, ele também nos alerta desse fato, explicando o que o complexo humano, que é constituído de espírito, perispírito e corpo físico. Então, isso nós temos que saber, que não é só o corpo físico e que nós temos que obter a felicidade através das coisas materiais. Não, nós temos um complexo humano e esse complexo humano é constituído de espírito, perispírito e corpo físico. Então, forma esse complexo um todo imperativo, onde cada parte afeta a outra. Por isso que nós temos que entender esse processo. Ou seja, quando há desequilíbrios no espírito, né, do espírito, afeta a saúde do corpo, né? Então, aí nós temos que entender o todo, que é um complexo psicossomático, energético e orgânico, e vice-versa. Então, tudo é ligado entre si. Por isso que nós, às vezes, nós não conseguimos compreender o que se passa conosco. Então, sendo assim, a felicidade é um estado a ser construído, que só é alcançado quando a pessoa atinge o equilíbrio espiritual, o equilíbrio mental e energético e físico. Então fica mais fácil entender por que a busca e a obtenção dos recursos materiais, pura e simplesmente, é incapaz de garantir ou de comprar a felicidade. Então, a felicidade, nós temos que entender que ela não é transmissível, ela não é herdável e nem doável, e nem passível de aquisição ou empréstimo. Por ser uma conquista pessoal, ela deve ser construída e aprendida.
Então, a felicidade, portanto, ela depende do nosso equilíbrio, né? Do equilíbrio dos nossos corpos físico, mental e espiritual. Então, nós vamos observar que, claro, que as dores da vida, os sofrimentos, sejam elas físicas ou espirituais, elas são um chamado, é um chamamento para que nós, né, buscamos o seu reequilíbrio, que reorganize o caminho da harmonização. Então, cada vez que nós enfrentamos um sofrimento, que sentimos dores, é na verdade o nosso sistema de autoproteção que disparou o seu alarme, né, nos indicando um caminho trilhado errado, né, um passo dado falso, uma necessidade de correção de rumos e de reequilíbrio. E esse reequilíbrio, essa correção de rumos, deve ser buscado e alcançado apesar da dor e do sofrimento. Então, pois essa situação, ela só cessará quando a causa que lhe deu origem for corrigida. Então, é bem fácil de nós entendermos o que está passando conosco. Então, na busca do equilíbrio espiritual e do equilíbrio mental, é necessário a real mudança de pensamentos, de atitudes, de comportamentos, buscando, então, a ligação verdadeira do ser com o Criador, que é o nosso Pai amoroso, e com a natureza, né? Então, por isso que nós temos que conhecer a nós mesmos. Como diz Santo Agostinho, conheça-te a ti mesmo, e assim nós vamos conseguir entender. Então, a cura do espírito é um processo natural, né? Onde a boa cicatrização ocorre de dentro para fora, o que só é possível quando essa ferida está em contato com a atmosfera saudável da verdade e da sinceridade. Então, nenhum fenômeno da natureza, que é toda oriunda do amor e do pensamento divino, não existe transformação sem trabalho. É um trabalho que nós temos que fazer cotidianamente com nós mesmos. É a transformação pessoal, é o desejo ardente de mudar, né? Eu quero mudar, mas então mude, né? Mude, faça acontecer. Então, para estarmos em equilíbrio e harmonia, que é uma condição indispensável para a felicidade, nós necessitamos, portanto, sintonizar com a faixa de energias superiores. E como é que nós vamos fazer isso? De que forma nós podemos fazer isso? Então, esse processo de sintonia nós chamamos de espiritualização, ou seja, a integração do nosso espírito com o universo, com a presença de Deus em nossos corações, com o cumprimento da lei divina ou natural, em todos os momentos da nossa vida, né? Nos momentos bons e também nos momentos ruins. Estarmos sempre em sintonia com o nosso Pai Criador, que Ele é um Pai amoroso. Então, no processo esse de espiritualização, é indispensável que nós compreendemos o modo como funciona o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso comodismo na vida cotidiana, né? De modo que possamos ir eliminando pouco a pouco, mas com passos firmes e decisivos. Quer dizer, pensar em eliminar, eliminando, fazendo acontecer, para que nós possamos nos conhecer intimamente e procurar a felicidade que tanto buscamos. Então, nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida
são o resultado direto de atitudes vivenciadas ao longo do nosso caminho. Mas daí nós vamos perguntar, mas Iris, como é que eu vou me melhorar só numa existência? É possível? Não é possível. Nós temos, por isso que existe a lei das reencarnações, porque nós viemos de muitas encarnações, de muitas existências, trazendo esses conflitos dentro de nós. Então é necessário que nós viemos muitas mais, para que nós possamos aos poucos tirar de dentro de nós esses sentimentos que nos perturbam. Por isso que nós não somos felizes, porque muitas vezes nós repetimos o ano, quer dizer, nós repetimos a nossa existência. Então, nós temos que entender isso. Então, por isso que nessa encarnação, nós temos que aos poucos, tirando de nós, trabalhando cada sentimento, para que no futuro, por isso que Jesus fala na vida futura, nós vamos sim encontrar a felicidade que tanto buscamos. Então o Mestre Jesus, ele disse que toda a lei do universo pode ser resumida em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o Mestre Jesus, ele deixou ainda um grande ditado da aplicação prática, vital para quem busca a felicidade. E qual que é? É fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a ti. É se colocar no lugar do outro. Então a natureza, em todas as suas formas e manifestação, é obra divina. Então nós temos que amar o nosso próximo, mas também amar a natureza, que é um contexto todo, Então nós temos que amar e respeitá-la. Quem busca a felicidade e a espiritualização ama, respeita e protege toda a natureza e toda a criação divina, inclusive o nosso próprio patrimônio físico, que é o nosso corpo físico, que muitas vezes nós não cuidamos. Então, sem sombra de dúvida, a construção da felicidade, a espiritualização, o equilíbrio espiritual, físico, mental e energético passa pela construção diária, passa pela aplicação minuto a minuto da lei do amor. Em todos os atos da nossa vida, pelo respeito e amor ao semelhante à natureza. Então é um exercício que nós temos que fazer conosco mesmo. Então nós podemos ser felizes nessa vida, Deus dá essa condição, mas a felicidade eterna ainda não é possível. Mas podemos ser felizes sim. Então essa é a verdadeira religião, aquela que nos liga verdadeiramente a Deus. Então se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, que ele veio até nós para trazer essas diretrizes, seguir o caminho do bem e do amor, para nós não desviarmos do caminho, porque o desvio do caminho nos traz o sofrimento, Então, se nós caminharmos no caminho que ele indicou, amando a Deus, amando o nosso próximo, com certeza nós seremos felizes. Que assim seja, irmãos. Obrigada.